aqui. Então, vocês entenderam como é que você constrói o gráfico da função modular, né? Como a gente tem o y igual ao módulo de alguma coisa, e o módulo sempre vai dar positivo, então o y ele sempre vai ser um valor positivo. Por isso que a parte negativa do gráfico ela fica rebatida para cima. Vocês entenderam essa parte do gráfico? Tudo bem? Certo, pessoal? Tá? Então, a parte negativa ela é rebatida para cima. Joia? Vamos ver agora algumas situações que a gente pode ter de gráfico, né? Porque nem sempre a minha função vai estar bonitinha assim, tá? No caso, essa aqui é a função modular mais simples que a gente tem, quando a gente só tem o x. Mas eu posso ter uma expressão com o x dentro do meu módulo. Certo? Vamos ver aqui como é que ficaria então. Um outro exemplo, ó, tá vendo? Vamos lá. É uma função modular? É, porque eu tenho o x dentro do meu módulo. Então, isso é uma função modular. Tá bom? Como é que eu vou construir o gráfico desta função? Bom, primeiramente, né, o y, como o y é igual a um módulo, então o y ele sempre vai ser positivo, né? A gente tem y igual ao módulo de x menos 1. Beleza? Então, ele sempre vai ser positivo. Logo, o gráfico vai estar inteiramente acima do eixo x. Tá? Bom, como é que eu construo o módulo? Finge que o módulo não existe. Finge que ele não existe. Então, eu vou ficar com a função x menos 1. Certo? Eu vou ficar com a função aqui x menos 1. E eu sei que isso daqui vai me dar uma reta. Eu sei que o gráfico dessa função vai ser uma reta. Beleza? Eu sei que vai dar uma reta. Então, vamos lá. Vou atribuir dois valores para o x. Se o x for menos 1, quanto é que vai dar o y? Se eu trocar o x por menos 1, o y, ou a função, né, vai dar menos 2, certo? E se o x for 1? 1 menos 1 vai dar 0. Pronto, eu vou marcar esses dois pontinhos aqui no gráfico, tá? Então, menos 1 para o x e menos 2 para o y. Menos 1 e menos 2. Certo? E aqui está o primeiro pontinho. Bom? Depois, 1 para o x e 0 para o y. 1 e 0. Aqui está o outro pontinho, não é? Então, eu iria traçar minha reta. Então, se fosse uma função do primeiro grau, né? Se fosse, eu iria vir aqui e traçar a minha reta. Porém, quando a reta passar para baixo do eixo x, eu vou desenhar ela pontilhada, tá? Porque daí o y é negativo. O y não pode ser negativo, porque o y é um módulo, tá? Eu não quero o gráfico desta função. Eu quero o gráfico da função modular, ó. Eu quero este gráfico aqui, certo? É isso aqui que eu quero. Então, o que eu tenho que fazer? A parte que ficou pontilhada, ou seja, abaixo do x, ela vai ser rebatida para cima. Tá? Então, eu vou pegar um pontinho aqui como referência. Então, aqui, eu tinha menos 2, né? Aqui estava no menos 2. No y, esse pontinho ele vai parar no 2 positivo. Tá? Então, ele vem parar aqui, ó. Certo? No 2 positivo. E não só esse pontinho, a reta inteira que está pontilhada, tá? Então, essa reta, ela vai ser rebatida para cima em relação ao eixo x. É como se o meu eixo x ele fosse um espelho, tá? E aí, eu vou refletir essa parte pontilhada, onde o y começou a ficar negativo, eu vou rebater ela para cima. Aí, eu peguei esse pontinho de referência, então a reta vai ficar aqui, ó. Certo? Pronto, olha aí, ó. Então, o gráfico
é esse daqui, ó. É essa parte que está contínua, tá vendo? Ó? Então, esse é o gráfico desta função aqui, tá bom? Então, ele lembra aí um V, beleza? Tá? Agora, isso, pessoal, sempre que você... Então, ó, sempre que você tem a sua expressão inteira dentro do módulo, você vai usar essa ideia de rebater para cima, tá? Mas tem caso, né, que você tem uma parte que está fora do módulo. Tá vendo? E agora, se eu tiver uma função desse tipo aqui, quero esboçar o gráfico dessa função, aí você vai ter que fazer em duas partes, tá? Primeiro, você vai fazer a parte do módulo, tá? Só que agora eu tenho um mais 2 somando que está fora do módulo. Então, o que acontece aqui? A sua função, se você não tivesse o 2 aqui, ó, se você não tivesse esse 2 somando, né, você tivesse só essa parte aqui, né, seria este gráfico, não seria? Não é? Só que agora você tem um 2 somando fora do módulo. Então, este gráfico ele vai ser deslocado para cima, 2 unidades para cima, porque eu estou somando mais 2 no meu módulo. Então, todos os pontinhos, eles vão subir 2 unidades, certo? Então, você vai ter que fazer aqui em 2 etapas. Primeiro, você faz o módulo, a função com o módulo, tá? Depois, você pega a sua função e desloca ela 2 unidades para cima. Por que 2 unidades? Porque eu estou somando 2 no meu módulo. Então, se eu estou somando esse 2 aqui, ó, eu vou deslocar a função 2 unidades para cima. Então, deslocar 2 unidades para cima. Certo? E se eu tivesse menos 2? Aí eu iria deslocar 2 unidades para baixo. Certo? Então, observa que a minha função, agora, ela não está inteiramente dentro do módulo. Tem uma parte que está fora do módulo. Tá? Então, essa parte que está fora do módulo, ela vai causar um deslocamento da função no eixo Y. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, esquece esse 2. Vamos considerar só como se tivesse o módulo. Tá? Bom, eu já desenhei o gráfico desta função, né? Então, vamos aqui novamente, né? Finge que o módulo não existe. Finge que o módulo não existe. Então, ficaria f de x igual a x menos 1, né? Finge que o módulo não existe. Tá? Então, ficaria x menos 1. Aí seria... Então, novamente, eu vou usar os mesmos pontos, tá? Menos 1 e 1. Então, quando o x for menos 1, o y vai dar menos 2. E quando o x for 1, o y iria dar 0. Não é? Até aí tudo bem. Aí você iria colocar os pontinhos aqui. Menos 1 para o x, menos 2 para o y. Ó, menos 1 e menos 2, seria aqui. 1 para o x e 0 para o y, seria aqui. Aí você ia traçar uma reta, né? Seria traçar a reta. Abaixo da reta iria ficar pontilhado, né? Só que eu sei que eu vou ter que rebater para cima, não vou? Certo? Porque é módulo. Então, eu ficaria com esse gráfico aqui. Então, eu vou rebater lá para cima e eu sei que meu gráfico iria ficar assim, né? Certo? Bom, esse aqui seria o gráfico só da parte do módulo, só da parte que tem o módulo, não é? Só que eu não quero o gráfico do módulo de x menos 1. Eu tenho que lembrar que eu tenho um 2 somando aqui. Então, o que eu vou fazer? Até aqui ficou igual, né? Até aqui estava igual. Só que agora eu tenho um 2 somando aqui. O que eu vou ter que fazer com essa função, com esse gráfico, pessoal? Eu vou ter que deslocar ele para cima 2 unidades, devido a esse 2 aqui que está fora. Jefferson, Oi. ali não seria 2 além de 1? Aqui, você fala? Quando você espelhou, é menos 2. Ali você marcou Verdade. no primeiro.
Tá. Isso, ele viria aqui, verdade, tá? É. Marquei ele no 1, né? É no 2 aqui, tá? Então, esquece essa parte aqui. Obrigado, Cauã. Esquece essa parte aqui, tá? Então, meu gráfico tá aqui. É o Matheus. Ah, valeu, Matheus. Certo? Tudo bem? Então, eu vou pegar este gráfico aqui e vou deslocar ele 2 unidades para cima. Beleza? Então, ó, desloca todos os pontos. Eu vou usar 2 pontos de referência, tá? Esses 2 pontinhos aqui eu vou usar de referência, tá bom? Então, ó, quando eu deslocar 2 unidades para cima, esse ponto que estava no 2, né, ele vai parar no 4. Tá? Então, ele vem parar aqui, ó. Ele vem parar aqui, ó. Certo? Então, esse pontinho parou aqui. E esse pontinho, que ele estava no 0, ele vem parar no 2. Então, eu ergui a minha função. Tá vendo? Tá? Se você quiser pegar mais um pontinho... A internet está dando uma osciladinha aí, pessoal. Desculpa. Então, aqui, ó. Se eu quiser pegar mais um pontinho aqui de referência, ó. Fica à vontade, tá? Mas com esses 2 aqui, já conseguiria ter uma ideia de como o gráfico ficou deslocado, né? Mas eu vou pegar mais um pontinho de referência. Então, esse pontinho, por exemplo, ó. Esse pontinho aqui, ó. Que está no 1, tá vendo? Esse pontinho aqui está no 1. Ele iria parar onde? No 3. Né? Então, esse pontinho aqui, ó, ele iria parar aqui no 3. Tá vendo? Pronto, já é suficiente para traçar o gráfico, tá? Então, o gráfico ficaria assim, ó. Certo? Esse é o gráfico final. Tá vendo? Ele ficou deslocado 2 unidades para cima. Então, esse aqui é o gráfico final desta função. Beleza? Joia? E se eu quisesse, se aqui tivesse um menos 2, eu iria fazer exatamente a mesma coisa, só que aí ele iria ficar deslocado para baixo. Tá bom? Certo? E é esse exemplo aqui. Tá? Então, eu vou fazer, pessoal, com esse daqui. A gente já sabe que se eu não tivesse o menos 2, a gente já sabe que seria, como é que seria o gráfico, não é? Do x menos 1. Então, novamente, só para vocês verem como é que ficaria o gráfico. Tá? Então, seria menos 1 e menos 2, 1 e 0. Né? Eu sei que vai ser esse gráfico vermelhinho aqui, né? Tá? Então, ficaria aqui. Então, a gente teria o menos 1 e o 2. Né? Ele ficaria aqui. É da função só do módulo, né? Agora, se eu quiser, no caso aqui o gráfico dessa função, agora eu vou ter que descer 2 unidades, por causa desse menos aqui, ó. Então, você desloca 2 unidades para baixo. Então, eu vou descer com esse pontinho 2 unidades. Esse pontinho, ele vem parar aqui. Tá vendo? E esse pontinho aqui, desce 2 unidades com ele, ele vem parar aqui no 0. Tá vendo? E aí, ó, o gráfico da minha função ficaria assim, ó. Eu desci 2 unidades por todo mundo. Então, ele faz isso daqui. Certo? Esse aqui seria o gráfico da função. Beleza? Deslocado em 2 unidades. Fechou? Beleza? Beleza, Matheus. Tranquilo, pessoal? Dá um joinha aí, está tudo bem? Tá de boa? Ou tem alguma dúvida? Posso seguir? Tá. Beleza. Vamos fazer mais um exemplo. Tem várias situações, pessoal, que você pode ter em função modular. Nesse caso aqui, ó, novamente, ó, a função ela está inteiramente dentro do módulo. Então, é só pegar a parte negativa e rebater para cima. Só que agora, aqui dentro, eu não tenho mais uma função do primeiro, eu tenho uma função do segundo. Função do segundo grau. Então, ó, sem o módulo, como é que ficaria essa função aqui
sem o módulo? Ficaria x ao quadrado menos 4, não é? Então, agora, é uma função do segundo grau. Não vai ser mais uma reta. Agora vai ser o quê? Uma parábola. Tá? Então, aqui a gente teria uma parábola. Para eu desenhar o gráfico de uma parábola, eu vou pegar os pontos mais importantes, que são as raízes, né? Ou seja, aonde a parábola corta o eixo x, que é onde o y vale 0, e é onde ela corta o eixo y, tá? Então, vamos lá. Vou desenhar o gráfico dessa função aqui. Aí, depois, a parte que ficou negativa, eu vou rebater ela para cima. Vamos ver como é que vai ficar o gráfico. Então, calculando as raízes. O que é calcular a raiz de uma função? Você pega a função e iguala ela a 0, né? Então, x ao quadrado menos 4 igual a 0. Esse menos 4 passa para cá. Não precisa nem fazer básica, né, pessoal? É só isolar o x ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a 4. Então, o x vai ser mais ou menos a raiz de 4. Então, o x vai ser mais ou menos 2. Essas são as raízes, né? Ou seja, a minha parábola, eu sei que ela vai cortar no 2 e no menos 2. Ou seja, aqui no menos 2 e no mais 2. Certo? Essa parábola, pessoal, ela vai estar feliz ou ela vai estar triste? Essa parábola aqui. Quando eu falo feliz e triste, pessoal, eu me refiro à concavidade, tá bom? Mas ela vai estar com a concavidade para cima, ou seja, feliz, ou ela vai estar com a concavidade para baixo, ou seja, triste? Como é que eu sei a concavidade da parábola? Isso, ó. A concavidade da... Quem vai me responder a concavidade, pessoal, vai ser o coeficiente do x quadrado, o meu a, né? No caso aqui, ele vale 1. Se ele é positivo, a parábola vai estar feliz. Se ele é negativo, a parábola vai estar triste. Tá? Então, neste caso aqui, ó, a minha parábola, ela vai fazer algo nesse sentido. Certo? Ela vai estar feliz, porque o a ele é positivo. Tá? Isso aqui é importante. Beleza? Agora, como é que ficaria, então, se o x fosse 0? Onde é que a parábola iria cortar o eixo y? No menos 4, concorda? Porque se o x é 0, a parábola vai cortar no menos 4. Então, a parábola passa por aqui também, ó. Vendo? No menos 4. Aí, por simetria, eu consigo desenhar minha parábola. Né? Por simetria. Como é que ficaria se eu fosse desenhar a parábola? Então, ela ficaria assim, né? Novamente, pessoal, a parte... Quando eu passar para baixo do eixo x, eu vou desenhar pontilhado. Tá? Porque nessa parte aqui, o y é negativo. Então, ó, aqui eu vou desenhar ela pontilhadinha, tá vendo? Ó, essa parte que ficou negativa, tá? E a parábola, ela continua, né? Ela é infinita, né? Ela continua para cá, não é? Só que eu não quero o gráfico da função do segundo grau, eu quero o gráfico de uma função modular. Então, como a minha função está inteiramente dentro do módulo, a parte que está negativa vai ser rebatida para cima. E aí eu vou usar aqui, ó, o menos 4 como referência. O menos 4 vai para onde? No 4, positivo, certo? Então, ó, esse pontinho aqui, quando eu rebater essa parte negativa, esse pontinho ele vem parar no 4 positivo, ele vem parar aqui. Certo? E como é que vai ficar essa parte rebatida? Como se eu estivesse dobrando ela em relação ao eixo x. Então, ela vai fazer algo nesse sentido aqui, ó. Certo? Ela faz isso daqui. Beleza? Então, esse aqui é o gráfico final, tá? É o gráfico da minha função modular. Beleza? Tá? Ele lembra aqui como se fosse um W, né? Certo? Ok, pessoal?
Beleza? Vamos para os exercícios? Ficou alguma dúvida nos exemplos? Tá? Eu dei aqui algumas situações, tá? Existem algumas situações um pouquinho mais complexas, tá? E aí eu vou deixar para vocês tentarem fazer nos exercícios, combinado? Nos exercícios propostos. E aí, se tiver dúvida, tem os plantões, tá bom? Beleza? Então, vamos para os exercícios da página 33. Então, página 33. Desculpa, página 26, o módulo 33. Página 26, módulo 33. Exercício número 1. Ele me deu esta função. Isso aqui é uma função modular, pessoal? É, porque eu tenho a minha variável dentro de um módulo. Então, é uma função modular, né? Só que ela não está na sua forma mais pura, né? Mas é uma função modular. O que ele está pedindo? Ele quer que você calcule quem que é o f de menos meio. Só isso que ele está pedindo, tá? Então, no lugar do x, eu vou colocar o quê? Menos meio. Tá? Como é que ficaria, então, a minha função, né? Eu jogo o menos meio, quem que ela me retorna? Vocês querem tentar fazer essa? Vocês tentem fazer? Por favor? Pode ser? Então vai lá, pessoal. Tentem fazer essa daí. Enquanto eu faço a chamada da segunda aula. Ana. Beatriz. Cauã. Eu. Igor. A Gabi. A Gabi tá aí, né, Gabi? Gabi. O Igor. Não tá? A Isabelle. A Júlia. A Júlia. A Lara. A Larissa. A Larissa foi transferida, né? A Lívia. Demétrio. A Lívia Marchiori. A Lorenza. O Lucas. O Luca. A Maria Clara. A Manu. A Mariana Carvalho. Maria Eduarda tá aí. Mariana Carvalho. Mariana Rodrigues. O Matheus. O Miguel. Miguel Penteado. E a Pietra.
Quem fez? Dá um joinha aí. Se alguém já fez. Manda para mim, pessoal, por gentileza. Quem fez, manda para mim a resposta no chat. Alternativa, tá? Eu vou falando que você acertou, não. Certo, Cauã? Pode tentando fazer a 2, tá, Cauã? Pessoal, deixa eu conversar uma coisinha com vocês novamente, tá? Eu vou precisar fazer mais uma reposição de aula. Eu posso marcar novamente na segunda-feira, só que eu vou ainda confirmar com a Clau, tá? Se eu marcasse na segunda-feira, tudo bem para vocês? Sim. Quem participaria na segunda-feira? Ok, dá um joinha para mim na tela, pessoal, por favor. Quem viria na segunda-feira? Tá? É só uma. Talvez não precise mais, tá? É só mais uma aula só, tá? Ok, eu vou confirmar com a Clau e aí eu confirmo com vocês lá no grupo, tá bom? Mas a princípio, então, fica na segunda-feira, às 2h30. Pode ser? Então tá joia. E aí, pessoal, quanto deu? Quem fez? Isso, alternativa correta, pessoal, letra D, tá? Então, se eu trocar aqui o x por menos meio, vamos ver qual vai ser o resultado, né? Então, aqui, trocando por meio, por menos meio, né? Então, a gente vai ficar com o seguinte, tá? F de menos meio vai ser igual, né? Menos meio sobre 1 menos o módulo de menos meio, né? Certo? Então, vamos ficar com duas frações, uma em cima e uma embaixo. Menos meio sobre 1 menos. Quem que é o módulo de menos meio, pessoal? É o meio, positivo, né? Então, só que vai ficar negativo por causa desse sinalzinho aqui, tá? Mas o módulo de menos meio é meio. Certo? Então, vai ficar menos meio. Agora, aqui, ó, você tem que tirar o MMC. Então, você completa com 1 aqui embaixo, né? Como no caso aqui eu tenho 1, né? Basta você trocar 1 sobre 1 por 2 sobre 2, que é a mesma coisa. E daí, ó, o denominador já fica igual. Tá vendo? Certo? Que são frações equivalentes, né? Denominador igual. Então, vamos ficar com menos meio sobre. Aqui, conserva o denominador, que é 2. 2 menos 1 é 1. Agora, divisão de fração. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. 2 vezes 1 vai dar 2. E menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Tá? Então, quando eu jogo o menos meio nessa função, ele me retorna o menos 1. E isso dá a alternativa D. Beleza?
Aí no 2, ele pede para você esboçar o gráfico daquela função ali. Então, como é que ficaria aqui, ó? Opa, eu tenho raiz, né? Pessoal, tenho raiz. O meu expoente é igual ao índice, então você corta, mas lembra de colocar o módulo, né? Então, aqui, ó, isso daqui, cancelou, cancelou. Tudo bem, vai dar x menos 3, só que entre módulo, tá? Então, vai ser o módulo de x menos 3, beleza? Então, o f de x, ele é igual ao módulo de x menos 3. Pronto, aí você vai desenhar o gráfico desta função, tá? Você desenha sem o módulo, né? A função ela está inteiramente dentro do módulo, né? Inteiramente. Então, você desenha como se não tivesse o módulo e depois você rebate. Então, sem o módulo, ficaria x menos 3. Aí você escolhe aí dois valores para o x. Então, vou escolher menos 1 e 1. Então, menos 1, o y daria menos 4. E quando o x for 1, o y daria menos 2. Certo? Desenha lá o gráfico, o eixo x, o eixo y. Então, eu vou colocar aqui o menos 1, menos 2, menos 3 e aqui o menos 4. Então, aqui vai ser o 0. E o eixo y. 1, 2, 3, 4. Então, desenho o gráfico aí. Tá? Não precisa desenhar muito comprido, não. Então, eu coloco os dois pontos. Menos 1 para o x, menos 2 para o y. Menos 4 para o y. Estaria aqui, né? Menos 1 e menos 4. Então, estaria aqui um pontinho, estaria aqui. Certo? O outro pontinho, 1 para o x, menos 2 para o y. Então, 1 para o x e menos 2 para o y. O outro pontinho estaria aqui. Certo? Aí você vai traçar a reta, né? Só que quando você for traçar a reta, o que ficar abaixo do eixo x, você faz pontilhadinho. Tá? Que é quando o y é negativo, né? Certo? A reta seria essa daqui. Aí essa parte pontilhada, você rebate ela para cima. Então, ó, em relação a esse pontinho aqui, tá vendo? Ó, tá? Onde ele tocou o eixo x aqui, no caso ele tocou no 3, né? Quando o x for 3, o y vai dar 0, né? Certo? Então, você vai pegar essa parte e vai refletir em relação ao eixo x. Então, vou pegar o pontinho aqui como referência, ó, é aqui no menos 2, né? Ele vai parar no 2, né? Então, esse pontinho aqui, ó, ele para lá no 2. Tá? Vou usar ele como referência, tá? Agora você traça aqui. Pronto, ó. Esse é o gráfico dessa função aqui. Tá? Beleza? Eu vou comentar o exercício 3, tá? E aí eu vou deixar vocês tentarem fazer, tá? Exercício 3. Posso tirar o 2, pessoal? Na C, na 3? Não, Cauã. Ó, vamos lá. Vou dar a dica, vocês vão tentar fazer, tá? Pessoal, quando ele está perguntando qual que é o gráfico desta função aqui, ó, do módulo da g de x. A g de x é 2 vezes a f de x menos 1. Tá? Tem dois jeitos de fazer. Eu vou fazer o jeito mais rápido e na aula que vem eu faço o jeito mais detalhado. Esse aqui seria o jeito mais detalhado de fazer. Tá? Mas eu vou fazer como eu faria se estivesse num vestibular. Como eu faria. Tá? Quando, pessoal, ele te dá nas opções os gráficos, a sugestão que eu dou é o seguinte,
escolhe pontos e testa para ver qual que vai dar certo. Por exemplo, ó, em todas as funções eu tenho um pontinho muito bom, que é o 2. Tá? Se eu escolher x igual a 2, eu vou jogar o 2 na minha função, tá? Vou calcular aqui o 2 na minha função e vou ver qual o número que ele iria me devolver. E aí eu iria olhar nas minhas alternativas e ver qual que seria a imagem do 2. Então, a minha sugestão é, joga o 2 aqui dentro e vê qual delas você conseguiria eliminar. Por exemplo, ó, vou fazer aqui com o 2. Então, eu tenho aqui a minha função g de x igual a 2 vezes a f de x menos 1. Aí, eu vou ter que calcular o módulo da g de x. Então, eu vou jogar o 2 aqui dentro, tá? Como é que ficaria o 2 aqui dentro? Aonde tem o x, eu troco por 2. Então, ficaria 2 vezes a f de 2 menos 1. Ah, mas Jefferson, como é que eu vou saber a f de 2? Ele te deu o gráfico da f. Tá vendo aqui, ó? Ele te deu o gráfico da f. Então, a f de 2, ó, é menos 1. Tá vendo? Então, eu sei que aqui vai ficar 2 vezes menos 1, menos 1. Ou seja, 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 e menos 1 é menos 3, não é? Só que eu vou querer o módulo. Então, o módulo da g de 2 vai ser igual ao módulo de menos 3, que é igual a 3. Então, pessoal, quando eu jogo o 2 aqui dentro, ele me retorna o 3. Então, aí você vai lá nas alternativas e verifica. Qual delas daria certo? A primeira? Não. A segunda poderia ser, né? Porque aqui eu jogo 2, ó, ele me devolve o 3. Tá vendo? Então, eu eliminaria A, eu eliminaria a C, eu eliminaria a D, eu ficaria entre a B, ficaria entre a B e entre a E. Tá vendo? Ó? Porque as duas me jogam pro 3, ó. Tá vendo? Ó? Aqui o 2, ela me jogou pro 3. Aqui também, tá? Aí, eu pegaria mais um ponto para tirar a dúvida. No caso, ó, o que eu faria? Eu escolheria o 0. Tá vendo? Ó? Escolheria o 0. Se me jogar para o menos 1, a B seria correta. Se eu pegar o 0 lá na minha expressão, jogar o 0 e ela me devolver um 1, aí a correta seria a E. Tá? Então, agora, para tirar a prova, você joga o 0 lá dentro. Certo? Tentem fazer aí. Se você jogar